Olha aí, oi Sam, tudo bom? Muito boa noite. Que susto, hein, Sam? Pois é, Nath, a gente já esperava isso, eu acho, mas não nesse patamar, né? Eu acredito que tanto É. a porcentagem da taxação, 50%, ah, quanto também a forma que foi anunciado ali, era praticamente um statement político ali, que falava sobre Jair Bolsonaro, falava Uhum. sobre censura. Eu acho que foi mesmo uma bomba atômica. É feriado aqui em São Paulo, mas o mundo não parou definitivamente, viu, Natália? A gente vinha acompanhando esse processo aí de possível taxação. A gente viu agora há pouco, né, o vídeo em que o Trump falou mais cedo que ele confirmou, ele falou Brasil. Isso chama atenção. Os detalhes às vezes revelam mais do que o conteúdo em si ali, né? Então ele foi perguntado sobre taxação de uma forma geral. E vem do Trump a iniciativa de citar o Brasil. Então, o que você depreende disso? Que já estava na cabeça dele ali o assunto Brasil. E aí o repórter perguntou para ele citou o Brasil como exemplo e horas depois vem aí a cartinha do Trump anunciando essa taxação. Então é algo que a gente esperava, mas eu acho que ao mesmo tempo conseguiu surpreender como várias coisas aí na política externa americana nos últimos meses e semanas, principalmente, né? Ô, Sam, e mais cedo você deu uma outra história tão importante quanto e que tem tudo a ver com isso, principalmente com o começo dessa carta do presidente Donald Trump ao presidente brasileiro, ao presidente Lula, que é justamente a defesa do presidente Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro em relação ao caso da trama golpista que está no Supremo Tribunal Federal. O presidente Donald Trump vem falando que é uma caça às bruxas, assim como ele disse que passou, né, que ele próprio passou lá nos Estados Unidos. E a novidade que você deu hoje é que a embaixada dos Estados Unidos no Brasil fez uma nota reforçando isso, porque antes a gente só tinha o Trump falando na Truth Social, né, na rede social dele. E aí a gente teve essa oficialização da embaixada dos Estados Unidos, caso que você deu mais cedo, que tem tudo a ver, claro, com o que a gente vê agora, porque é uma taxação altíssima e muito política. Pois é, essa história também me pegou de surpresa. Foi engraçado até contar como isso aconteceu. Eu tinha pedido uma posição para fontes no Departamento de Estado americano em Washington. Eu não pedi para a embaixada brasileira. E aí depois o Igor Gadelha, nosso colunista, revelou que na verdade o Washington pediu que essa resposta viesse através da embaixada brasileira, né? E quando eu recebi essa resposta, eu me assustei. Eu estava, inclusive, dentro de um Uber aqui em São Paulo e eu até, assim, me expressei. Ele perguntou, nossa, o que aconteceu? Porque o tom, como você disse, uma coisa é o presidente dos Estados Unidos, na sua rede social, publica ali como pessoa física. Então, a gente já viu isso acontecer com o presidente Lula, que faz declarações ali até sobre a guerra de Israel com o Hamas, ou sobre a guerra na Ucrânia, que são interpretadas como declarações pessoais, por mais que seja o presidente ali falando, né? A gente viu muito isso no governo Jair Bolsonaro, que tanto eu quanto você, Natália, cobrimos ali, que às vezes ele ia, publicava assim, ou os filhos dele publicavam coisas na internet, no perfil dele, e vinha ali da parte institucional falar, opa, não é bem assim, não, a gente está avaliando e tal. Eu confesso que a gente não deve fazer suposições, né? Mas eu acreditava que era provável vir uma resposta muito mais diplomática, no sentido assim, de estamos acompanhando com preocupação, alguma coisa nesse sentido. Só que não, veio uma resposta confirmando cada palavra do presidente Donald Trump ali naquela postagem, repito, na rede social dele, no perfil dele, e falando que né, o governo americano tá acompanhando de perto essa situação, e essa situação a gente está falando, obviamente, do processo contra Jair Bolsonaro pela trama golpista ali, pela suposta tentativa de golpe de Estado, que, enfim, envolveu ali uma parte de militares, uma parte de civis, uma parte do entorno ali do então presidente Jair Bolsonaro, né, após as eleições de 2022, em que ele foi derrotado pelo presidente Lula, né? E quando veio essa resposta, realmente surpreendeu, porque aí a gente tem a diferenciação, né? Por isso, talvez quem está nos acompanhando seja um pouco confuso. Nossa, mas por que confirmar o que o Trump já disse representa tanto? Porque agora é o governo dos Estados Unidos, assim, na expressão popular, o buraco é muito mais embaixo. Então, é uma admissão oficial de um governo estrangeiro falando que o opositor do atual presidente é um perseguido político. Isso é muito grave, eu acredito que seja sem precedentes
nas relações dos Estados Unidos com o Brasil, com toda certeza ali. Então essa resposta, eu recebi essa resposta por volta das 11 da manhã, e aí a gente veio aqui fazer a gravação, né, falar desse assunto, destrinchar esse assunto, e aí a embaixada soltou a mesma resposta para todos os jornalistas que já estavam procurando a embaixada aqui do Brasil, né, procurando uma resposta, mas esse foi o processo aí. E chama atenção esse detalhe revelado pelo Igor Gadelha, né, nosso colunista do Metrópolis, que veio de cima para baixo, né? Veio ali do Departamento de Estado pedindo para que essa resposta viesse a partir da embaixada. E eu apurei também que não é a primeira vez, que houve uma certa irritação já de autoridades em Washington com a embaixada brasileira por não endossar, com todas as letras, vamos dizer assim, palavras do governo americano. Eu estou falando do caso do Marco Rubio. Quando o Marco Rubio falou que estudava sanções ao Alexandre de Moraes, tem uma resposta da embaixada brasileira que não foi, não pegou bem lá em Washington, no Departamento de Estado. E agora a gente vê essa resposta muito mais ali alinhada com o que o presidente Trump está falando. Mas realmente, assim, tanto a carta sobre a taxação quanto essas manifestações são muito mais políticas. Eu acho que tem um pouco a ver também com o que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e com o que o Paulo Figueiredo, né, são os dois que estão mais atuantes em conversar com deputados, principalmente republicanos. Eles são recebidos na Casa Branca. O presidente Donald Trump já fez elogios públicos ao Eduardo Bolsonaro ali no evento no CPEC. Então existe essa proximidade e, de novo, né, na interpretação das pessoas envolvidas com esse trabalho lá em Washington, é uma tentativa de mostrar o que está acontecendo no Brasil. E, obviamente, que existe um viés aí, cada um vai ter o seu viés do que está acontecendo aqui, mas aparentemente está surtindo efeito, né? A gente está vendo aí que o presidente Donald Trump está tratando o Brasil ali de forma pessoal. Isso é uma mudança um pouco mais recente. A coluna Grande Angular com a Isa Teixeira e a Lilian Tarran publicaram isso recentemente sobre o presidente dos Estados Unidos ter trazido para si essa responsabilidade. Brasil é agora comigo. E eu acho que a gente está vendo isso na prática, tá? Eu acho que hoje foi a primeira grande consequência e eu acredito que não vai ser a última, viu, Natália? Pois é, um dia